Pode abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. A Bíblia é um livro inspirado. Deus sempre, toda hora, tem na sua palavra uma aplicação aos nossos corações. E a minha oração, ultimamente, tem sido que Deus possa aplicar a palavra dele ao nosso coração. A gente tem ouvido muitas mensagens, não só aqui, mas em todas as igrejas, e eu tenho pedido a Deus, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, aplica, né? Porque às vezes a gente ouve, não consegue reter, ou não consegue praticar, não consegue maturar a palavra, não consegue ruminar a palavra, e ela é mais uma palavra, né? Boa palavra, a gente vai para casa e a gente se esquece daquilo que foi ministrado. E eu sei que existem duas correntes. A primeira é aquela capacidade que Deus nos deu do intelecto, a gente pensar na ideia, e a segunda é do espírito, de aplicar a palavra no nosso coração. Então eu quero começar orando, pedindo que o Senhor possa aplicar a palavra dele no nosso coração, já que ele nos concedeu essa graça do intelecto, de pensar, né? Porque querer também é pensar. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Temos ouvido a exposição desse livro, ó Deus, não só de Eclesiastes, mas de Tiago, nesse período que nós estamos, ó Deus, aqui junto com os nossos irmãos na vila. E o Bispo Weber, nesses quase 30 anos, pregou a Deus domingo pela manhã, domingo à noite, meio de semana, encontros e de encontros. Senhor, que a sua palavra ela não possa voltar vazia, porque foi isso que o Senhor disse através do profeta Isaías, que a sua palavra não voltaria vazia, mas faria aquilo que lhe apraz. E que tu possas nessa manhã aplicar a tua palavra aos nossos corações. E que saiamos deste lugar, ó Deus, incomodados, edificados, exortados, consolados, Senhor, pela sua palavra, porque essa é a definição da profecia: consolo, edificação e exortação. Fala conosco, Senhor, nos abençoando. Mais uma vez entregamos, ó Deus, o Bispo Weber nas tuas mãos, e nós aguardamos o milagre no Senhor. Nós aguardamos, tudo é possível para o Senhor. Humanamente falando, há uma grande impossibilidade, mas, ó Deus, nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, e nós entendemos que Tu podes fazer todas as coisas. Tu podes chamar à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque no princípio Teu Espírito pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja, e ouve. Libera uma palavra, Senhor, como aquele centurião disse: não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E assim aconteceu, Senhor, uma palavra que saiu dos seus lábios, e o Senhor ficou admirado e disse: nem Israel vi tanta fé como esta, não vi uma fé como esta em Israel. Israel, o berço da fé, mas mesmo naquele berço da fé, o Senhor não viu uma fé como daquele centurião. Por isso nós estamos reunidos nesse lugar, Senhor, batendo na porta, Senhor, batendo na porta. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, Senhor. Cura o nosso irmão para a glória do Teu nome, restaura, Senhor, e nós acreditamos no impossível, porque Tu és o Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus, abençoa esse lugar, abençoa essa comunidade que não nos pertence, não pertence a mim, não pertence ao pastor John, não pertence ao Bispo Weber, mas ela é do Senhor, é a igreja do Senhor. Por isso nós, ó Deus, queremos fazer bem à sua igreja. Por isso nós, Senhor, queremos, ó Deus, humildemente, quebrantados na sua presença, entregar a nossa vida para, ó Deus, o bem, repartir aquilo que o Senhor tem dividido conosco.
fala aos nossos corações, renova nossas forças, renova, Senhor, a nossa vida nessa manhã. Sopra a graça sobre nós, sopra o poder do Espírito Santo sobre nós, sopra o seu poder sobre a vida da tua igreja, derramando, Senhor, quebrantando os corações, guardando esse rebanho, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E qualquer, ó Deus, decisão, Senhor, que venhamos a tomar nesse lugar, seja uma decisão do céu, uma decisão do céu, uma direção do céu, e que o seu nome seja glorificado, porque, ó Deus, o nosso intuito é o bem do rebanho, é o bem da igreja. Abençoa e fala-nos, Senhor, pela sua palavra, em nome de Cristo Jesus, nós oramos, e que os santos do Senhor digam amém. O Senhor está aqui, o Senhor é bom. Bom, estamos avançando neste livro maravilhoso de sabedoria, e certamente a minha esperança é que o Espírito Santo esteja aplicando a palavra dele ao nosso coração, que possamos ser transformados de glória em glória através da sua palavra, né? E cada texto é um desafio para nós, para quem prega, para quem ouve, para quem prega e para quem ouve, o desafio é o mesmo, é viver a palavra, né? É viver a palavra. Obviamente o pregador tem uma grande responsabilidade, no entanto os ouvintes também. Eu e você vamos dar contas a Deus, né? Do que eu prego, porque eu preciso viver, do que você ouve, porque você precisa viver. E chegamos em mais um bloco. Desejo que coube a mim, é o capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, e o 12 de 1 até o versículo de número 8. Eu desejo fazer aqui uma divisão. No primeiro bloco, um título de Viver com Intensidade e Responsabilidade, do verso 1 ao verso 6. Eu queria fazer essa leitura com os irmãos desse primeiro bloco, quando Salomão diz, ou o sábio, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ainda como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, o mistério, né? Que faz todas as coisas. Aí ele continua dizendo: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que a gente percebe aqui? Que no capítulo anterior, ao comparar o sábio, o caminho dos sábios e dos tolos, ele mostra uma marca distintiva do sábio, tanto na vida pública quanto na vida particular. E qual é essa marca distintiva? É cautela, prudência. No capítulo 10, no versículo 4, e esse texto é só uma página anterior, quando ele diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, aí Salomão diz: não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O que ele está dizendo aqui? Cautela. Então ele fala sobre cautela. Então o sábio, ele mostra para nós que esse atributo, não sei se eu chamo de atributo, mas essa capacidade que nós devemos ter é muito importante para nós. Porém, percebendo que esse princípio pudesse ser exagerado, porque essa é a nossa tendência, ou nós caímos para o norte ou vamos para o sul. E como a sabedoria ela é prudente, Salomão faz o quê? O sábio faz o seguinte: ele nos chama para o equilíbrio.
Porque, de repente, a gente, olhando essa questão da prudência, a gente fique muito estagnado. Não, eu tenho que fazer o cálculo ainda, eu tenho que aguardar um pouquinho, né? Tenho que esperar, e o tempo vai passando, e a gente não faz nada. Aí o que ele faz? Ele nos chama para o equilíbrio, porque o equilíbrio ele é maravilhoso, né? O que eu acho incrível na sabedoria é justamente o equilíbrio. Porque quando a gente olha todo o contexto do texto, lá no capítulo, até no finalzinho do capítulo 11, o verso 9, o verso 10, ele fala de mocidade. Quando ele chega no capítulo 12, ele também continua falando de mocidade, né? E manda a gente se lembrar do Criador. E quando a gente vê o contexto de mocidade, via de regra, o jovem tem mais ímpeto, tem mais força, é mais vigoroso, né? Então ele é mais assim agitado, mais precipitado. Aí Salomão fala assim, peraí, né? Ele entra com a cautela, mas ele entra com equilíbrio, então ele não solta as rédeas. Parece que a gente precisa andar assim, né? Sempre Deus nos cercando para que a gente não penda nem para um lado nem para o outro, porque essa é a sabedoria. Porque sempre quando a gente vai para os extremos, não tem extrema direita, extrema esquerda, né? E esses extremos são sempre assim complicados, né? E nós, como cristãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos ser equilibrados, devemos ter prudência. No entanto, não podemos ser morosos, não podemos ficar olhando assim o vento passar e contemplativo, né? No entanto, Salomão tem aqui uma palavra para nós. O que Salomão faz? Ele começa com uma série de exortações, tanto no campo do comércio como da filantropia, para nos estimular a uma intensa vida, e uma intensa vida intencional, porque a vida tem que ser intencional. O que ele faz? No verso 1, no verso 2, e esse verso 1, verso 2 me abençoou bastante na minha meditação. No verso 1 ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, no verso 1, Salomão fala de empreendimento. Certamente, todo empreendimento envolve risco. E ele diz, lança o teu pão à água, está falando, faça alguma coisa, empreenda, se mexa, enfim, empreenda. Só que o que me abençoou, o que me chocou, foi a ideia do sábio. Porque o que ele faz no verso 2? Primeiro, verso 1, ele manda a gente empreender, mas no verso 2 ele diz, olha, reparta. Quer dizer, você vai empreender, certamente vai ter o lucro, vai ser abençoado, vai receber esse lucro não só no sentido físico e material, lucro no sentido espiritual, você vai se encher, vai ser abençoado, e depois você tem que fazer o seguinte, tem que repartir. E quando ele usa esse verbo repartir, e eu entendo como o evangelho, porque o evangelho é isso, o evangelho é generosidade, o evangelho é repartir, o evangelho não é a gente reter, o evangelho é a gente se doar, a gente dar, né? Não só a gente receber e ficar para a gente se engordar, como aquele homem que o campo dele produziu tanto, e que ele disse, olha, fez um novo e disse, coma, beba, regala-te para a vida eterna. Estava pensando só nele. Esse não é o princípio do evangelho. O princípio do evangelho é repartir, e o evangelho ele é maravilhoso. Isso também aponta, esse repartir, para a fiel mordomia dos nossos talentos e do nosso trabalho, daquilo que Deus tem nos dado. A gente lança o pão, e esse lançar o pão não só no empreendimento físico, mas lançar o pão no sentido de estudar a palavra, de orar, de receber do Senhor. É como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. A gente recebe e divide, a gente recebe e divide. Esse é o evangelho. Alguém disse que o mar morto, ele ficou morto porque ele foi recebendo e não dividiu. Então ele ficou morto por conta disso. Então quem só recebe, quem empreende, fala, não, vou guardar para mim, quem busca e vou guardar para mim, ele acaba morrendo. Porque a gente vê, por exemplo, na parábola do talento, que Deus, não foi nem empreendimento, foi uma graça maravilhosa, e tudo é graça, né? Mas um recebe 5, outro recebe 2, e o que recebeu 1, o que ele fez? Ele ficou para ele. O que aconteceu com ele? Ele foi intitulado como servo mau e perverso, né? Ele foi infiel àquilo que Deus
o dera, ele fica para ele e não reparte. E nós precisamos repartir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com os nossos irmãos, com a igreja local. Quando a gente ama a Deus, a gente olha para a igreja e a gente tem um carinho muito grande com a igreja. A gente se preocupa com a igreja, a gente se preocupa em repartir com a igreja, a gente dividir aquilo que Deus tem concedido para nós. Então, Paulo, ele tinha essa ideia, essa mesma ideia, que é o mesmo espírito lá em Efésios capítulo 4, eu queria ler esse texto com os irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 28, Efésios 4, 28, olha só que interessante, Paulo, dando as exortações à santidade, ele disse: aquele que furtava, não furte mais, antes faça o quê? Trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, quer dizer, lançando o seu pão na água. Aí ele conclui dizendo o seguinte: para que tenha com que... Quando eu olhei esse texto, falei estranho. Ele disse: aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Paulo deveria dizer o seguinte: trabalhe para que você coma, para que você se alimente, para que você se sustente. Mas a conclusão não é essa. Aí Paulo diz o seguinte: para que tenha com que acudir a um necessitado. Isso é um paradoxo. Quer dizer, você furtava porque não tinha. Aí ele manda trabalhar, em vez de dizer assim, ajunte, se encha, se deleite. Não, ele diz o seguinte: acuda o necessitado, reparta, divida o que você tem recebido de Deus. Aí eu fiz um paralelo entre Eclesiastes 11 e Efésios 4, 28, falei assim, meu Deus, esse é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é isso, não é só a gente receber, obviamente que Deus nos dá, Deus nos abençoa, mas a gente não pode reter. Logo, quando o Eclesiastes afirma isso, nós precisamos entender que a vida é imprevisível. A vida não pode, só que essa vida imprevisível não pode nos servir de impedimento para os nossos investimentos e para a nossa compaixão, porque o que a gente olha aqui em Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 2, um investimento em compaixão. Aí eu fiquei mais impressionado com o apóstolo Paulo, quando ele fala da igreja que estava na Macedônia, que era uma igreja generosa, uma igreja que compreendia essa questão de repartir, essa questão de se doar, de abençoar o corpo de uma maneira generosa. E eu fiquei assustado. Eu queria ler esse texto também com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, fazendo menção dos irmãos da Macedônia. Havia uma fome na Judéia, os irmãos da Judéia estavam passando por necessidade. Aí diz Paulo assim no capítulo 8, versículo 1: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Percebam o termo usado: a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua o quê? Generosidade. Porque eles testemunham, eu queria que você lesse comigo bem alto, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, em outras palavras, pelo amor de Deus, nos permita a graça de nós participarmos de quê? Da assistência dos santos. Falei, uau! Quer dizer, a igreja era pobre e rogava, pelo amor de Deus, deixa a gente participar, deixa a gente dividir um pouquinho que a gente tem com nossos irmãos que estão famintos. Aí, voltando para o texto de base, a gente não pode se esquecer do texto de base. Qual é o texto de base? É um investimento, lança o teu pão na água, né?
Aí versículo 2, aí reparte com 7, com 8, que você não vai saber o que vai acontecer amanhã. Então Salomão tem esse princípio na mente de generosidade, de repartir, de abençoar, de estar aberto para o próximo, estar aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja local e a igreja no sentido corpo, né? A gente precisa abençoar. Ao lançar o pão na água e ao receber o lucro, devemos repartir com generosidade e compaixão e abençoar. John Wesley entendeu isso e ele tem aqui uma máxima que eu também achei maravilhosa, que é a seguinte: ele disse: ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. Uau, meu Deus, vou repetir. Ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. E a gente está numa geração consumista. Só que quando a gente olha para as Escrituras, o que a gente percebe é que a gente pode consumir, a gente precisa consumir, mas nós não podemos ser consumista. Consumir e ser consumista são coisas diferentes, né? E nós olhamos para a geração, é uma geração consumista. A gente só quer receber, só quer gastar, só quer usar. O eu no meio, o eu na frente, e a gente se esquece que a gente só consegue ser abençoado quando a gente divide, quando a gente se doa, quando a gente reparte, quando a gente está pronto para abençoar os nossos irmãos de coração aberto, né? Em seguida, Salomão, voltando para o texto de base, ele seleciona uma série de exemplos da natureza para ilustrar a inutilidade de tentar compreender e antever as obras de Deus nesse mundo. Voltemos ao texto de base, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 3 até o versículo de número 5. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Qual o sentido de tudo isso? Em suma, o sábio diz: se ficarmos parados e tentarmos compreender o incompreensível, né, a saber, todos os mistérios da providência de Deus, a fim de nós definirmos o momento de nós agirmos, ou semearmos alguma coisa, né, nunca sairemos do lugar, porque é um mistério, a vida é um mistério. E a gente não pode ficar assim tentando compreender todas as coisas. Eu me lembro quando estava aqui na Itatiaia, e a igreja tinha muitos homens daqui, muitos obreiros, né? E aí os obreiros às vezes ficavam conversando, porque a Nova Vida, ela tem toda a igreja tem um modelo. Não é que a gente é certo e eles sejam errados, a gente seja certo, ou vice-versa, né? É um modelo, em qualquer lugar que a gente chega tem um modelo. E aí eles estavam assim preocupados com assim, as oportunidades, né? E que o pastor Santiago pregava de manhã, de tarde e de noite. E ele tinha que pregar de manhã, de tarde e de noite. Ele gostava de pregar, ele fazia isso muito bem, por sinal, né? Eles estavam preocupados, eu dizia assim para eles: não, fiquem tranquilos. O que Deus tem para nós, homem nenhum pode tirar. Então tem esses mistérios que a gente vê assim meio nublado as coisas, e a gente fica assim: quando que eu vou fazer, quando que vai chegar a minha vez, ou quando eu tenho que me levantar. A gente não deve ficar preocupado com isso. O que a gente precisa fazer é semear, né? É a gente lançar o pão, estar disposto. Eu me lembro que assim que eu me converti, 44 anos atrás, e ele fez uma reunião com os diáconos e os obreiros. Naquela época eu era jovem, né? Muitos anos atrás, né? E ele disse o seguinte para a gente, os diáconos, obreiros,
ele disse: eu queria usar os jovens, mas os jovens não vêm de terno e gravata. Eu ouvi aquilo, tinha uns 3 meses de crente, né? Eu ouvi aquilo, eu tinha um terno, que eu me casei, era o único que eu tinha, aquele uniforme que eu tinha. Aí, a partir daquele dia, eu nunca mais fui sem terno para a igreja. Ficava lá, prontidão. E aí, para a glória e honra do Senhor, Ele me usou depois de 7 anos. Eu estava lá. Eu não podia tentar compreender todas as coisas, né? Porque às vezes a gente quer um negócio bem definido, compreender os mistérios de Deus, como Deus faz. Nada disso, eu estava lá, né? Eu olho para esse texto, né? Eu não podia ficar só olhando o vento, não, vou ficar aqui, eu quero compreender primeiro, que nada. Eu estava lá semeando, estava lançando meu pão na água e pronto. Aí um dia ele disse assim: os irmãos têm que chegar 1 hora antes do culto. Quando ele falava um negócio, eu estava lá em prontidão. Antes de 1 hora eu estava com chuva, com sol, trovoada, enchente aqui em Caxias. Ainda enche aqui? Ainda enche. Enchia tudo. Eu estava doce, os meninos em casa, não tinha carro, e ela de ônibus. Teve uma vez que nem ele conseguiu chegar, porque tinha tanta água, o carro não passava, mas o ônibus passava. E como eu usava o ônibus, eu cheguei e eu fiz o culto, porque ele não foi, alguém tinha que fazer o culto, né? Mas eu estava lançando pão à água, e aí trabalhando na obra do Senhor, e aí Deus é maravilhoso. Eu não posso esperar Deus clarear tudo para mim, mas eu preciso fazer, eu preciso lançar o meu pão à água e esperar que Deus dê o crescimento. Agora, o melhor de tudo isso é que Eclesiastes, ele fala que a gente precisa continuar plantando e semeando, verso 4 ao verso 6, ele diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando eu cheguei aqui, estava estudando o texto, lendo o texto, meditando no texto, eu falei assim: o que o Espírito Santo me mostrou aqui? Não obstante, apesar de Salomão falar para a gente semear pela manhã e pela tarde, não repousar a nossa mão, a gente precisa entender um salmo do próprio Salomão, que é o Salmo 127, que quando ele fala, se o Senhor não edificar, em vão vigia as sentinelas. E quando a gente olha para o contexto de Salomão, do reinado de Salomão, Salomão tinha um exército brilhante, que a rainha de Sabá ficou de queixo caído, não me falaram nem a metade. Quer dizer, aí esse próprio Salomão disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não significa, ou não significava, que Salomão não colocava as sentinelas nos seus postos. Ele tinha um grande exército, treinado, bem equipado, mas ele compreendeu uma coisa, que ele, voltando aqui para Eclesiastes, ele tinha que semear pela manhã e pela tarde, né? Mas ele entendia que era Deus, e é Deus, continua sendo Deus, quem dá o crescimento. Deus é quem abre, é Deus é quem fecha, é Deus quem abençoa, é Deus quem faz todas as coisas. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe 2 correntes: a corrente da responsabilidade humana e a corrente da soberania de Deus. Quer dizer, nós precisamos semear. Então, não, mas eu me dedico, eu sou ali pronto, eu estou sempre pronto, atento à igreja, não falto culto, trabalho direto na igreja. Mas é Deus que define todas as coisas. Deus que define, é Ele quem faz. Então, você e eu devemos ser zelosos na semeadura, ativos na semeadura, mas isso não significa que a gente vai colher o que a gente acha que vai colher. A gente vai colher aquilo que Deus acha que a gente deve colher.
E é Ele quem faz, né? Eu pensando aqui no texto, pensando no Salmo 127, pensando na minha vida, e nesses 44 anos eu tenho semeado. Mas eu tenho colhido a minha porção, porque Deus tem uma porção para mim. E essa porção para mim, ninguém vai tirar. É Ele quem faz, é Ele quem define todas as coisas. Então, de repente você está aí meio desanimado. De repente você também não vou fazer mais nada, me dediquei, me doei, agora eu sempre fico para trás. Não, continua semeando, continua trabalhando, continua se doando, continua se entregando, semeia de manhã, de tarde. O Senhor disse: eu honrarei aqueles que me honrarem. Mas essa honra não vai ser conforme a gente imagina, é conforme Deus prescreveu, Deus decretou, porque Deus já decretou. Então o que eu tenho que fazer como homem? Eu não entendo os mistérios de Deus, eu não entendo o caminho do Senhor. Nós estamos aqui num momento assim ímpar na denominação. Eu nunca vi isso na denominação. Um pastor, um bispo fica doente, e a gente está aqui 6 meses, orando, buscando a Deus, invocando o nome do Senhor. O que a gente vai fazer agora? E você, as ovelhinhas, estou vendo a cara das ovelhinhas assim, tudo assim, olhando para mim. As ovelhinhas, o que a gente vai fazer com ela? Jesus é o bom pastor. Então a gente está num momento ímpar, diferente, mas o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, e nós estamos aqui ajudando os irmãos, semeando de manhã, de tarde, os diáconos, os obreiros, os diáconos que são dessa igreja, os obreiros que são dessa igreja, continuem semeando, honrando a Deus. Quando a gente honra a Deus, a gente honra a igreja, a gente honra a liderança, a gente honra os irmãos. Isso é semeadura, vai semeando. Aí, voltando aqui para o texto, Salomão diz o seguinte: não repouses a mão. De repente você pode ficar frustrado, mas não repouses a sua mão, continue semeando, porque ele diz algo aqui maravilhoso, no final: porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Não pare, não desanime, porque o curso de Deus, o rio de Deus está fluindo. Está fluindo. E às vezes ele é meio sinuoso, dá umas curvas assim. E quando ele der as curvas, segure bem no barco. Fique firme até o final, não pare, porque a semeadura é um trabalho que a gente precisa fazer. Nós não podemos ser, como no verso 4, o contemplativo, aquele assim, super prudente ou preguiçoso, ou então o fatalista, porque quando a gente fala às vezes em soberania de Deus, a gente tem a tendência do fatalismo. Não, Deus está no comando, vou ficar aqui parado, como aquele bêbado, que o homem estava bêbado, e alguém falou: seu José, vamos para casa. E ele disse: não, o mundo não roda, vou esperar minha casa passar aqui pela frente. Então a gente pode ser fatalista, a gente precisa trabalhar, semear, Voltando lá, aquilo que eu disse no início, quando eu era novo convertido, e que o meu pastor queria nos usar, a gente não é de terno, e aí eu fiz a minha parte, estava lá, 1 hora antes, sim senhor, sentido, quase que cantava o hino nacional lá, Eu não queria nem saber, porque cada pastor tem um modelo, cada pastor tem um ritmo, não é doutrina, é um modelo. Modelo é modelo, eu não estou nem aí para o modelo. Sim senhor, sentido, continência, aquela coisa toda. Eu queria semear e Deus é muito bom. Irmãos, só vivemos uma vez, não podemos ter medo de viver. Não podemos cansar a nossa mão. Não podemos dizer assim: eu vou parar e não vou fazer mais nada. Não pare não, em nome de Jesus. Se levante, seja um abençoador. É uma vez só que a gente está vivendo. Daqui a pouco a gente vai estar com Jesus, a gente vai estar no céu, Jesus está voltando, nós estaremos lá. Não tenha medo, não podemos nos manter refém do medo.
dessa vida imprevisível, né, que nós temos, dos mistérios da vontade de Deus que a gente não compreende. A gente luta com os nossos desejos, e via de regra os nossos desejos são cheios de vaidade, cheios da nossa carnalidade. A gente tem desejos assim, muito humanista, mas Deus está aqui para nos ajudar, para aplicar a palavra dele no nosso coração. O que nós devemos então fazer? Devemos nos lançar mais à vida, mas não menos. Trabalhe mais, meu irmão, semeie mais, para que você possa doar mais, para que você seja uma bênção, onde você passar, como disse aquela mulher que acolheu Lutero, e ela disse: depois que Lutero entrou na minha casa foi abençoada pelo Senhor, um testemunho maravilhoso que ela deu. Quando alguém, aí tem uma observação que eu coloquei aqui, que quando alguém fica doente, aí alguém fala assim: mas ele trabalhava muito, por isso que ele ficou doente. Eu conheço tanta gente preguiçosa que ficou doente. Entre ficar doente por trabalhar muito e ficar doente sem não fazer nada, eu prefiro ficar doente porque trabalhou muito, Porque trabalho é trabalho. Deus vai honrar o nosso trabalho, Deus vai abençoar o nosso trabalho, mas o preguiçoso não vai colher nada, o frustrado não vai colher nada, aquele que que cruza os seus braços não vai colher nada. Então trabalhe. Quando você estiver em dúvida, semeie o tempo todo, semeie em todos os lugares, semeie como você puder, e os resultados, confie na mão do Senhor. Só Deus pode dar o resultado, e o resultado, via de regra, nem sempre é como a gente deseja, Quer dizer, eu vou tirar o via de regra, não é nem sempre como a gente deseja. Resultado está na economia de Deus, a gente não sabe. Por exemplo, vocês acham que o bispo Roberto, quando veio para o Brasil, ele conseguiu calcular o que ia acontecer com a vinda dele para o Brasil? Não, ele semeou. Aí você fala assim: mas a Nova Vida não é uma denominação grande. Mas olhe o contexto evangélico cristão do Brasil. Olhe quantas denominações existem que foram oriundas da Nova Vida, que foram discipuladas pela Nova Vida, E quantos irmãos abriram outros trabalhos, não precisa ter o nome Nova Vida, precisa ser de Jesus, precisa pregar o reino de Deus. Será que o bispo Roberto pôde calcular isso? Será que você pode calcular a semeadura que você faz no reino de Deus? Não pode, ninguém pode. Então, porque o que a gente tem que fazer? Semear, deixar isso por conta de Deus, os resultados nas mãos do Senhor. E aí é Deus quem faz. A gente morre, o bispo Roberto já morreu, vai fazer 30 anos, fez, por aí, 30 anos que ele já morreu, e aí continua, o legado continua, o que foi semeado continua, porque ele não semeou, o que ele fez não foi uma semente dele, foi a semente do reino de Deus. A semente do reino de Deus é como um grão de mostarda, é menor de todas as hortaliças, mas ela cresce de uma maneira maravilhosa. Quando a Dulce teve o Jonatas, o meu caçula, Dulce, ela chegou a perder 2 bebês, porque o feto crescia, pesava e ela perdia. E aí ela fez lá um tratamento, teve que costurar o colo do útero. E ela tinha que tomar bezetacil todo mês para não dar infecção nos pontos. Foi uma guerra. E aí eu era diácono aqui na Itatiaia. E tinha uma irmã que morava na nossa rua, a irmã Vânia, esposa do Cláudio. E pela manhã eu ia para a igreja, e à tarde, depois do almoço, ela também ia, e à tarde ela chegou para mim e disse assim: diácono Jorge, eu vou ficar com a irmã Dulce todos os domingos à tarde, para o senhor ir para a igreja. Então, todo domingo à tarde, 5 horas da tarde, ela chegava lá em casa, ficava com a Dulce para eu ir para a igreja.
E ela fez isso até o Jonatas nascer. Gente, como ela semeou no nosso coração. Como a gente tem assim uma gratidão a Deus pela vida, a instrumentalidade daquela sementinha que aquela irmã colocou na nossa vida. Sabe o que ela fazia? Eu só ficava sentada do lado da Dulce, conversando com a Dulce, até eu chegar, e eu era o último a sair, quer dizer, eu e alguns grupos, né, o teu pai, né, a gente ficava lá até o galo cantar, né, quando o galo cantava a gente ia embora, todo mundo ia embora, o pastor ia embora, a gente fechava o portão junto com o patrocínio, e ficava lá até, e eu chegava bem tarde, e ela esperava eu chegar, e ia embora. A semeadura, Deus é maravilhoso. Então, qual é o equilíbrio da sabedoria? Voltando ao verso 6, é semear pela manhã, tua semente, à tarde, não repousar a mão. E esse aqui, semear. Por mais, irmãos, uma observação aqui importante, por mais que não tenhamos garantia alguma de que todos os nossos esforços serão bem-sucedidos, quem nada semeia, nada colherá. Quer dizer, não tem garantia. No entanto, quem não semeia, não tem nem esperança para semear. Quem não faz nada, cruza o braço, essa coisa assim de cruzamento. Quem cruza os braços, quem está de braço cruzado, não estou falando que você não pode cruzar os braços, não. Estou dizendo no sentido aqui figurado de não semear, né? Quem não semeia, não há garantia. Mas eu tenho que trabalhar. O que Deus fará, você nunca saberá, mas você nunca colherá se nunca semear. A vida, aí Salomão continua que a vida não é feita apenas de empenho, de esforço, mas de alegria também, né? Aí Salomão continua aqui, no versículo de número 7 ao versículo 8, que eu chamo de segundo bloco, ele diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O interessante aqui é que Salomão, ao falar de alegria, ele poderia apontar para uma coisa grandiosa, gloriosa, e ele viveu no meio de grandiosidade, mas o interessante é que aqui ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca aqui uma coisa muito simples, né? Olha só o versículo de número 7, doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Quando eu me deparei com esse versículo, eu fiquei pensando nas palavras de Salomão, né? O que significa ver o sol? Pelo menos duas coisas a gente pode elencar aqui. Primeiro, é que você está vivo. E a vida é uma bênção. Você acordou, conseguiu ver o sol, é que você está vivo. Segunda coisa que eu posso elencar aqui, é que você consegue ver. Está vivo e tem visão, né? Eu não tenho ideia o que é ser uma pessoa cega. O cego só vê escuridão. Eu estava conversando com meu filho ontem, ele foi lá em casa lá jantar comigo, a gente conversando sobre as coisas de Deus, e aí eu estava falando justamente sobre a cegueira. Eu falei assim: Jonatas, quando alguém nasce cego, ele nunca viu a luz. Quando alguém fica cego, é complicado, porque um dia ele viu a luz e não vê mais. Aí quando Salomão fala de alegria, talvez você tenha acordado hoje e nem percebeu a luz do sol, ou a chuva que estava caindo, ou a luz, porque há uma luz no dia, você nem percebeu e nem se alegrou nisso, porque de repente você quer se alegrar nas grandes conquistas, e Salomão, ele coloca aqui que doce é a luz. Você está vivo, você consegue ver, né? E aí ele diz: é agradável aos olhos ver o sol. É mais um dia de oportunidade.
um dia de oportunidade de glorificar a Deus, um dia de oportunidade de servir aos irmãos, um dia de oportunidade de repartir, que é o contexto do texto aqui que eu estou usando agora desse bloco. Reparta, esse privilégio de repartir, é você acordar e ter essa alegria, né? Eu sempre uso uma frase que é melhor dar, e a frase de Cristo, né, do que receber. Então a gente tem essa alegria de estar vivo, de poder repartir, de poder abençoar. Então a visão é uma bênção absurda, os sentidos são absurdos, como Deus é bom. Parece que Salomão aqui no final, agora eu vou para o final, Salomão parece que solta o freio de mão, né? Está assim o carro numa rampa, ele solta o freio de mão, e quando ele chega no verso 9, ele diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí, como eu disse, Salomão aqui ele entra dizendo: se alegre, viva do jeito que seu coração se inclina. Mas ele coloca uma adversativa aqui, uma conjunção adversativa. Porém, você precisa saber uma coisa: Deus te pedirá conta. E a gente pode ir para o contexto, porque o contexto é semeadura. O que o homem semear, eu sinto, eu quero. Você sente, você quer, tudo bem. Mas, porém, você vai prestar conta. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você semeia. Porque aqui parece ele salta o freio de mão, mas ele diz o seguinte: olha, tem as placas, hein, meu filho? Tem aqui, tem as sinalizações. Solta o freio de mão, mas fique com a mão no volante. Cuidado, não vai para onde você quer. Não faça o que você queira fazer. Não, eu senti no coração. Tudo bem. Sentiu? Salomão diz o seguinte, né? Voltando aqui, recresce o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Tudo bem. Mas cuidado, porém, todavia, você vai prestar contas. Aí a gente tem que ter cuidado com o tipo de semente que a gente lança, porque esse é o contexto. Lançar o pão, semeadura, vai colher, vai repartir, e aí a gente vai prestar conta diante do Pai. Alguns prestam conta aqui, outros parece que não acontece nada aqui, mas lá diante do trono não tem como fugir disso. Vai prestar conta, eu vou prestar conta, tu irás prestar conta. Então Salomão coloca isso tudo para nós. Aí no último bloco, o fechamento dele, que eu acho espetacular, porque no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, ele começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho nele prazer. Aí do verso 2 ao versículo de número 8, ele começa a mostrar porque, olha, você vai envelhecer, vai chegar a hora, os dentes vão ficar gasto, e a vaidade da vida. Ele começa falando algumas coisas para tentar mostrar algo aqui muito importante, que é o versículo de número 1 ao verbo que começa o verso 12, lembrar. Lembra-te do teu Criador. O que significa o verbo lembrar? É se apegar. Nós precisamos se apegar a Cristo Jesus. E Jesus, como o galho na videira, ele desfruta da seiva da videira. Ele é uma característica toda da videira. Ele está ligado a Cristo. Nós estamos ligados a Cristo. Então ele fecha essa questão dizendo: lembra-te do teu Criador. Eu concluo essa palavra com os irmãos dizendo que nós não podemos nos esquecer de Cristo.
Temos que estar, para mim, a figura, a metáfora mais forte que Jesus usa. A gente tem o pastor as ovelhas, a gente tem o edifício, a gente tem família, mas a videira, para mim, ele é muito forte, porque o galho, ele está inserido, está desfrutando da seiva da videira, está ligado a ponto de, se ele partir um pouquinho, ele sofre, ele seca, ele morre. Então a gente precisa estar se lembrando dele a cada dia, nessa semeadura, voltando ao contexto, nessa semeadura que a gente faz, a gente precisa estar como esse galho na videira, se lembrando dele, estou na presença dele, é para ele, não é para ninguém, não é para o homem, não obstante os homens desfrutarem dessa divisão que Deus nos dá, como Paulo disse, o que eu recebi eu divido, mas a gente está na presença do Senhor. É a Ele que nós vamos prestar contas, é a Ele que nós estamos servindo. Você entende isso? Então, eu concluo dizendo para nós precisamos de fato e de verdade de Jesus. Precisamos se lembrar dele, estar ligado a Ele até o final da nossa vida. Então, não saia daqui entendendo isso. Talvez você não conseguiu me acompanhar em todo o raciocínio, mas eu queria que pelo menos você levasse para casa, lembra-te do teu Criador. Quer dizer, se apegue a Ele, fique firme com Ele, ligado com Ele, até o final. E se você depois ler todo o capítulo, você vai perceber, porque ele diz que nossa vida é limitada, ela vai terminar, como disse, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E antes que isso aconteça, se apegue ao Senhor. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos uma ideia desse texto. Ó Deus, se a gente começar de trás para frente, esse verbo se apegar, se lembrar, como o Senhor disse na ceia, fazer memória de mim, se apegue a mim, se lembre de mim, como, ó Deus, o Senhor dizendo, é minha carne, é o meu sangue, que eu dei por causa de vocês, se apegue a mim, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo que nós precisamos ser como esse galho na videira, até o final. Guarda o nosso coração, para que a nossa semeadura seja uma semeadura cristocêntrica, para que a nossa semeadura seja uma semeadura no Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos nos mexer, que possamos, ó Deus amado, trabalhar mais e mais, nos dedicar mais e mais. Eu sei que não há garantia de uma colheita segundo o nosso desejo. No entanto, se a gente não semear, o que iremos colher? Guarda o nosso coração, seja conosco. Oramos mais uma vez pela igreja local. A igreja local não é desvinculada da igreja de Cristo, é a igreja de Cristo. É o teu corpo, é o teu povo, é a tua família, é o teu rebanho. Senhor, nós estamos aqui para a glória e honra do teu nome, que tu possas, ó Senhor, preparar o nosso coração, e que as nossas mãos não venham a decair, Senhor, ó Deus, que nós não venhamos a cruzar os nossos braços, mas, ó Deus, em qualquer decisão que esteja no teu coração possa ser motivo de mais semeadura, de mais trabalho, de mais dedicação, Senhor, porque, ó Deus, nós nos lembramos do Senhor, nos apegamos com o Senhor, é o Senhor quem servimos, é o Senhor a quem, ó Deus, prestamos cultos, a honra e a glória e a adoração. Seja conosco, Senhor, continua nos abençoando, continua abençoando esse lugar, continua, Senhor, falando aos nossos corações e aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Seja conosco, Senhor, nós queremos Te agradecer pela Sua doce e gloriosa palavra, em nome de Jesus Cristo, e que os santos do Senhor levantem um louvor de palmas para Ele.
Glória. Lembra-te e reparta. Ao se lembrar, vai semear, semeando, reparta. Pastor John.